Olá, então vamos dar continuidade à nossa discussão e basicamente ela visa agora dar um pouco mais de materialidade às questões tratadas anteriormente, tanto na parte mais historiográfica quanto na discussão do texto do Peter Burke. Eu dividi essa etapa em alguns eixos, vocês vão ver que por vezes as imagens envolvem mais do que um eixo, mas foi apenas uma organização didática minha, pessoal, e que ela visa de fato explorar os eixos que discutimos e apresentar as principais imagens do período. O primeiro eixo, então, chamei aqui de o Renascimento e a valorização do homem. A primeira imagem eu destaco o Homem de Vitrúvio, ou também chamado de Homem Vitruviano, uma obra de final do século XV, do Leonardo da Vinci, um dos principais nomes do Renascimento. E, em geral, alguns manuais escolares usam essa imagem para expressar a questão do antropocentrismo. Mas, como eu sempre discuto nas aulas de História Moderna, convém que a gente encare essa imagem como uma referência da antiguidade para a definição das proporções, muito utilizada, como falamos, para arquitetura, para escultura, também resgatando aqui aquele ideal de beleza da antiguidade grega, que definia as proporções como uma expressão da beleza, né? Então nós vemos aqui um trabalho minucioso de cálculo do Leonardo da Vinci para estabelecer as proporções do corpo, os ângulos, inspirando-se na obra de Vitrúvio. Outro exemplo também dessa valorização é o destaque de personagens, um dos quadros mais famosos do período, Mona Lisa, de início do século XVI, também de Leonardo da Vinci, uma obra que se encontra no Louvre, em Paris. Duas esculturas de Michelangelo, também outro expoente do movimento renascentista. Aqui é interessante observar que a gente vê um trabalho minucioso dentro de um tema bíblico, mas que vai ganhando esses tons que a gente poderia chamar de profano, mundanos, na descrição do corpo. Nós vemos aí o detalhe das veias das mãos, os traços corporais. De perto eu tive a oportunidade de ver o Davi e o Moisés. O Davi foi muito impactante, realmente é uma obra que se destaca bastante, até por causa da nossa cultura, que já se marcou, tornou essa obra célebre. Então nós vemos aqui mais uma vez um item religioso sendo usado para expressar esse valor humano. Outro aspecto ligado a essa valorização do homem, eu destaco a questão dos retratos. E aí nós vamos ver, por exemplo, uma imagem do Dürer, que é a cabeça de um ancião. Então observem os traços físicos desses homens. Eu vou fazer uma passagem um pouco mais rápida para não ficar um vídeo enorme, e vocês têm aí autonomia para procurar mais referências das imagens, dos pintores, ou darem simplesmente uma pausa no vídeo para observar com mais calma cada imagem. Uma imagem que eu gosto muito, que é o Velho com o Menino, também final do século XV, que mostra essas imperfeições do corpo, os traços do rosto, que mostra novamente essa referência do homem. Aqui não é um homem comum, um homem do povo, mas essa questão dessa humanidade mais presente de forma intensa na pintura do período. Outra marca são esses retratos de corpo, praticamente de corpo inteiro, meio corpo, não apenas o rosto. Observe aqui o destaque às vestimentas, aos gestos, ao olhar. Nessas aqui nós temos a referência ao ambiente doméstico, aos animais. A infância já começa a aparecer como uma referência forte nessas imagens. Segundo eixo, temas religiosos. Como eu lembrei ao falar do Peter Burke, quando consideramos o período, nos chama muita atenção os temas profanos, como ainda nós vamos falar os temas ligados à mitologia grega, por exemplo,
ao paganismo, ao neopaganismo. No entanto, são os temas religiosos que ainda prevalecem na escultura, na pintura, nas artes do período. Mas a abordagem desses temas também conhece uma mudança importante. Aqui, uma das principais imagens do período, né? Está lá na Capela Sistina, a criação do homem. Essa imagem, ela aponta exatamente para isso, um momento importantíssimo da história bíblica, mas que aqui é valorizada com esses traços do Renascimento, valorização do corpo, das cores, dos gestos, dos traços físicos, dos membros. Outra imagem singular, famosérrima, que é a Última Ceia, está lá em Milão. Dentro do que o Peter Burke nos chamou de algumas manifestações do realismo, então a gente vê aqui uma eloquência para determinados gestos. A Anunciação, obra de Leonardo da Vinci. Então a gente vê aqui um tema religioso com um destaque muito grande às vestimentas e um destaque para as questões da ambientação. Um dos principais temas, acho que esse é o mais recorrente da pintura renascentista, é a Madonna, a Virgem com o Menino. Então aqui nós temos duas expressões do norte da Europa relacionadas a isso. Observem numa das imagens o esplendor ligado a essa representação. Na outra nós temos aqui na nossa pintura da direita os planos contando uma história, e nós temos aqui basicamente um cenário que não é o da Palestina de Jesus, é um cenário do norte da Europa, medieval ou renascentista, se quisermos, mas que é usado para contar a história da vida da família sagrada. Eu gosto também de destacar esse contraste, porque acabamos de ver duas representações, uma mais ligada ao esplendor da realeza da Virgem, uma outra ainda destacando tons, se não nobiliárquicos, mas tons ainda bem numa estética que a gente poderia dizer das elites do período. E aqui duas representações, uma muito famosa de Rafael, à nossa direita, que vão trazer, e principalmente a da Sagrada Família, que vão trazer um pouco dessa temática da humanidade da Sagrada Família, da humanidade do Cristo. Lembro que desde ao menos do século XIII, um tema central é esse ponto da humanidade do Cristo. A gente pode até recuar ao ano 1000, quando vemos, por exemplo, a questão dos crucifixos se afirmando, essa paixão de Cristo ganhando expressão imagética cada vez mais intensa na Europa Ocidental. No entanto, é a partir do século XIII, muito ligado ao franciscanismo, que nós vamos ter uma iconografia ligada demais a essa questão da humanidade, das dores de um Cristo homem, um Cristo pobre. E aqui nós temos a Sagrada Família representada como uma família popular, camponesa. E acho que isso é importante também para a gente ver diferentes expressões dessas temáticas no período. Aqui eu começo uma sequência com Tiziano para demarcar um movimento já mais dramático ligado a esses temas. Então, novamente, a gente está num grande eixo aqui que é o tema religioso por excelência, mas nós vamos vendo o drama que envolve essas imagens, aqui o drama da narrativa, o uso de cores, o uso de luzes e sombras. Essa tendência fica ainda mais forte na obra de Caravaggio, que eu tenho uma inclinação bem pessoal, gosto muito do Caravaggio, já próximo do Barroco, o pintor. E nós vamos ver aqui a expressividade, o detalhe, o olhar, os tons também da pele, e sempre esse contraste de luz e sombras. Aqui em Incredulidade de São Tomé, vocês podem ver o detalhe da fisionomia, o olhar, o toque, o corpo, a ferida se abrindo diante do toque. É uma imagem que demarca
essa narrativa diferenciada, essas inovações, como Peter Burke fala, novas imagens de Caravaggio, e também o flagelo de Cristo. Nota aí o olhar dos personagens, o espaço preenchido pela escuridão na imagem, profundidade. Como tínhamos falado, o tema religioso ele sobressai, no entanto, nós vamos observar que dentro dessa abordagem se destaca a valorização do meio, a valorização do ambiente. Então nós temos aqui uma sequência de imagens em que o elemento da narrativa cristã ele fica quase em segundo plano diante do esplendor do ambiente. Eu gosto em especial dessa pintura da direita, né, de São Francisco, em que nós vemos o santo sem grande destaque na imagem, ao passo que todo o ambiente, a sua ambientação, é muito valorizada. Outro exemplo que eu acho que esclarece a questão, o túmulo de Cristo. O corpo do Cristo é um elemento apenas da imagem, não é o centro principal da narrativa. Nós temos uma série de outros dados, inclusive músicos ao fundo, vocês podem ver ali em cima de uma pedra, pessoas fechando com a pedra. Então nós temos uma série de elementos aqui que ajudam a compor a história, e o centro da narrativa ganha o ambiente. Outros temas, né? Uma das principais características lembradas do movimento renascentista é esse resgate dos temas antigos, esse uso dos elementos da antiguidade clássica. E aqui eu faço uma sequência das três graças, né? As musas, que vai ser um tema recorrente da pintura. O trabalho famosérrimo também do Sandro Botticelli, aqui representando a primavera. Então os temas pagãos, a mitologia grega voltando muito, greco-romana voltando muito forte. Outro trabalho de Botticelli, a Vênus. E dentro das discussões da Vênus, eu destaco uma sequência da Vênus Adormecida, que é um eixo comum da produção artística do período, mas eu destaco aqui para a gente representar uma variação da abordagem do tema. Então, nessa primeira imagem, nós vamos ver a Vênus adormecida, mas ainda que tenha um tecido quente por baixo, que traz um pouco de calor para a imagem, uma referência mais forte, nós temos um ambiente que dá uma serenidade, ou a fisionomia da Bela dormindo, eu ia falar Bela adormecida, não é da Bela adormecida, de Vênus adormecida, a bela dama dormindo, ela também traz uma serenidade à imagem. Observe a diferença para essa mesma imagem, que o padrão é muito próximo, mas que muda com mais cores quentes, um ambiente doméstico, ambiente interior, privado, e a Vênus agora encara, a Bela não está mais adormecida, a Vênus encara o seu observador, e para muitos essa imagem de Tiziano já aponta uma abordagem de um erotismo, uma maior sexualização do corpo, além de uma contemplação como a gente teria visto na primeira imagem. Essa mesma tendência a gente vai encontrar em Diego Velázquez, nessa obra em que nós temos a mudança da posição da Vênus, e a Vênus encarando o observador, não mais de frente, mas através do reflexo do espelho. Então acho que é interessante aqui observar também esse elemento. Outros temas, as festas para o deus Baco, obra também de Tiziano, o Bacanal. Essa imagem, a Escola de Atenas, é uma imagem também muito famosa do Rafael. Admito que
quando eu tive a oportunidade de visitar a Itália e ver muito dessas obras em loco, essa foi uma das que mais me marcou. Eu achei espetacular ver de perto. Ela consegue congregar de fato uma série de saberes do mundo greco-romano, do mundo antigo, numa única imagem. Então é uma imagem belíssima que expressa também esse avanço, esses usos, esses resgates da antiguidade clássica. Não é o eixo da nossa aula, não seria possível. O próprio texto base da aula de hoje não nos oferece subsídios para discutir isso. Mas como eu estou aqui fazendo uma apresentação maior de imagens, eu preferi destacar também que existe renascimento no norte da Europa e destacar algumas imagens importantes dessa região. Uma delas, talvez a principal, usada é do Van Dyck no início do século XV, o casal Anorfiune, que para muitos expressa esse avanço, essa afirmação das classes médias urbanas, de uma burguesia citadina no final do medievo e na Idade Moderna. Então nós temos aqui um casal burguês no seu espaço interior, no seu espaço privado, durante uma gestação, com novamente o cão representado, essa imagem expressando esse momento urbano comercial do norte da Europa. Aqui também uma referência importante dos trabalhos do Dürer. Aqui são dois exemplos de xilogravura. Nós também vamos ver um eixo transversal do período, muito importante, vai falar isso mais à frente do nosso curso, que é a questão do medo, a questão do fim do mundo, da morte. Vamos lembrar que é uma sociedade que ainda vive com receios ligados à pandemia, não é do coronavírus, mas as pestes que se alastravam pela Europa do período. O pico delas é óbvio, a gente sabe, 1348, mas uma série de outros casos de peste vão ocorrer também ao longo do século XV e XVI. Mais uma produção de Dürer, de um lado Adão e Eva, um tema que também vai mobilizar muito da produção artística, e as dores da Virgem. Então todo um detalhe ali, a construção de uma história que os alunos que lembram das aulas de medieval vão observar que existe um padrão que nessa imagem aqui a gente pode ver que recua a séculos anteriores, até mesmo de uma narrativa da imagem. Caminhando para o fim desse bloco mais imagético, destaco o relacionamento entre a pintura renascentista e a política do período. Então vamos lá, aqui eu tenho um busto, uma das produções que nós destacamos que é marcante para o período. Aqui é o busto de Juliano de Médici. As estátuas equestres, uma expressão muito forte do poder de determinados personagens, determinadas famílias dentro do espaço urbano. Então isso vai ser uma referência antiga que volta com muita força nesse período do Renascimento. Então nós temos aqui essa referência. Inclusive é interessante observar como que nos séculos seguintes essa tendência será mantida. A imagem da esquerda, que é a imagem completa, ela não está tão boa de resolução, peço desculpa, mas eu destaco aqui são afrescos da Capella Piccolomini, Livraria Piccolomini. São obras do pintor Pinturicchio, e é interessante observar que esses pintores, óbvio, eles seguiam o pedido dos seus patronos, nesse caso em particular, na belíssima Catedral de Siena, um dos lugares também mais marcantes da Itália atual. Então você pode ir, quem puder, tiver a oportunidade de ir à Itália, vai poder ver isso, o esplendor dessa capela. E aqui nós temos a celebração da vida do Enéas Silvio Piccolomini, que chegou a ser papa no século XV,
E um dos momentos importantes, que ele era bispo, cardeal já à época, mas bispo de Siena, e ele preside o casamento entre o imperador, e aí no detalhe, na imagem destacada com uma resolução maior, com a Leonor de Portugal, a princesa portuguesa. Então nós vemos aqui um momento importante da vida política desse humanista do século XV, que chegou a ser papa, e que na capela ela vai representar os momentos da sua vida política. Aqui uma sequência de pinturas ligadas à vida de Santa Úrsula, mas que nós temos aqui claramente a política sendo celebrada através da arte, no caso a diplomacia, as partidas dos embaixadores, a apresentação dos embaixadores. Na sequência também são obras do Carpaccio, e nós temos aqui a celebração de uma audiência diplomática do período. Por fim, um dos principais objetivos da primeira parte dessa aula, que acabou se virando aula 1, 2 e 3, foi falar do Renascimento como encontro, né? Tentar romper com uma visão de Renascimento como algo exclusivo da Itália, com uma particularidade da Itália, como expressão de uma ruptura do período do século XV para o século XVI. E nós tentamos aqui apontar que uma série de outros autores, inclusive Peter Burke, que é o nosso texto base, vão defender aqui a existência de encontros, de interações, de trocas culturais. Então eu finalizo essa aula com algumas expressões disso. A primeira delas é a pintura que nós usamos no vídeo 1, que é a pregação de São Marcos em Alexandria, dos irmãos Bellini. Vocês podem observar novamente a questão dos animais, a estrutura arquitetônica, o vestuário, os turbantes, a diversidade presente nesse elemento. Ela fala de Alexandria, mas ela expressa a diversidade também vivida em Veneza nesse período, ou seja, em finais do século XV, início do século XVI. Uma outra imagem aqui também do Carpaccio, pregação de Santo Estevão. Então, novamente, vamos ver a diversidade presente nessa imagem, diversidade arquitetônica, pessoas, vestimentas. Novamente, a resolução não está tão boa, mas essa pintura do Dürer, ela é muito interessante, porque o tema dos Reis Magos, ele vai, por vezes, estar expressando essa diversidade do mundo, que as navegações são paralelas ao Renascimento. Infelizmente, a gente não consegue dar uma aula que fale de tudo. As navegações são contemporâneas, e nas navegações, dos elementos que mais que incorpora essa diversidade é a representação dos Reis Magos. Aqui nós vemos um personagem negro representado como um dos reis, e nessa outra imagem, que é a nossa última, do português Francisco Henriques, nós vamos ver um dos Reis Magos. Não me peçam para dizer que Rei Mago é ele, carregando o seu presente numa cuia, com armas indígenas, com penachos na cabeça, representando aqui a incorporação dos indígenas, dos ameríndios, para esse discurso religioso cristão. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Nós dividimos essa primeira aula da unidade 2 do nosso curso de História Moderna, unidade sobre Renascimento, numa aula bem ampla. Nós começamos a tratar sobre a questão mais historiográfica, dividindo um pouco as questões de uma historiografia que eu chamei de clássica, por exemplo, com Jules Michelet e Jacob Burckhardt, uma historiografia que vai valorizar uma perspectiva de longa duração e principalmente as interações culturais no período. Na segunda aula, nós falamos da obra do Peter Burke e como ela nos ajuda a pensar uma história social da cultura renascentista na Itália, principalmente a partir do belíssimo trabalho do autor acerca da prosopografia. E nessa terceira parte, a gente tentou dar um pouco mais de materialidade
a isso através da pintura e um pouco da escultura para falar das expressões artísticas dessas discussões. Agradeço, desejo uma saúde a todos. Teremos então nossas próximas aulas da unidade um pouco mais verticais. Um grande abraço.